A caminho, uma notícia que pegou o vascaíno de surpresa nessa segunda-feira. Se as coisas no Vasco já estavam boas, tem como melhorar ainda mais, amigo torcedor. Tudo isso e muito mais você verá aqui, é claro, nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desse sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Tivemos aí uma manhã também de treino no CT Moacir Barbosa, o último treino de preparação para enfrentar a equipe do Ceará amanhã pelo Campeonato Brasileiro em São Januário. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão. Chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. O Lucas, conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você este Fala Gigante, falando sobre essa manhã de treino que aconteceu neste sábado no CT Moacir Barbosa. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês, o elenco Cruz Maltino entrou em campo pela segunda vez após o confronto contra o Botafogo realizado nesta última quinta-feira. O foco do Vasco hoje é total na partida que vai acontecer amanhã contra o Ceará, num jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vem de uma classificação muito importante, um momento empolgante para o atual elenco após passar pelo grande time que é o Botafogo, mas principalmente por chegar às semifinais da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo e ver tão de perto novamente a chance dessa conquista do bicampeonato da competição. Mas a Copa do Brasil, amigo vascaíno, será apenas no dia 10 de dezembro, 10 e 14, jogos de ida e de volta, ou seja, daqui a 3 meses. Não adianta ficar pensando em Copa do Brasil, olhando para o Campeonato Brasileiro e vendo uma situação muito complicada. O Vasco tem 22 pontos conquistados em 22 rodadas disputadas para o término do Brasileirão. Ainda teremos pela frente mais 17 rodadas e o Vasco precisa conquistar os seus 23 pontinhos para ficar tranquilo, olhando, o restante da temporada, olhando até o final do Campeonato Brasileiro sem chance nenhuma de rebaixamento. E o jogo de amanhã é essencial. Viu Lédio Carmona, comentarista do Grupo Globo, falando que o jogo contra o Ceará não é um jogo de 6 pontos, como se diz, é um jogo de 6 mil pontos, de 8 mil pontos. É um jogo que tem que vencer e vencer. Não há outro resultado que senão a vitória contra o Ceará dentro de um São Januário lotado. Para essa partida de amanhã, o técnico Fernando Diniz contará com alguns desfalques. O principal deles, a ausência do Hugo Moura, o atleta que vinha atuando de forma improvisada na zaga, infelizmente levou o terceiro cartão amarelo naquele jogo contra o Sport, o último, antes da parada para a data FIFA, e com isso terá que cumprir suspensão amanhã contra a equipe do Ceará. Além da ausência do Hugo Moura, o técnico Fernando Diniz também terá mais 2 ausências já confirmadas. Tietê, que inclusive saiu no meio do jogo, contra a equipe do Botafogo no meio da semana, e também teremos a ausência do lateral esquerdo Lucas Piton, que assim como o Tietê também teve que ser substituído no intervalo. Ou seja, Lucas Piton, Tietê e também Hugo Moura, 3 atletas que atuaram como titulares na partida da última quinta-feira contra a equipe do Botafogo não estarão à disposição para o técnico Fernando Diniz para esse jogo de amanhã. Diante disso, a expectativa é que o treinador prepare algumas mudanças. A grande chance é que o lateral Leandrinho, que está de volta à lista de relacionados, principalmente diante da ausência do Lucas Piton, entre como titular na posição da lateral esquerda. Olhando também para a posição de zaga, a grande expectativa é que o zagueiro Carlos Cuesta
ganha a vaga de titular e tem a sua oportunidade pela primeira vez de mostrar o seu futebol ao torcedor vascaíno, estreando dentro de casa. E também na vaga do Tietê no setor de meio campo, temos aí a opção do Matheus Carvalho, Matheus Cocão, inclusive ele mesmo que entrou, né, no jogo da última quinta-feira contra a equipe do Botafogo na própria vaga do Tietê. Ou seja, grandes mudanças, desfalques importantes para o técnico Fernando Diniz, que terá que entender algum jeito possível para fazer as alterações. A situação, inclusive, da lateral esquerda, mesmo tendo o Leandrinho, sendo aí a chance dele conquistar a titularidade com a ausência do Piton, a maior, querendo ou não querendo, chance é que o Pumita Rodrigues, o Puma, entre na lateral esquerda, assim como foi, né, contra a equipe do Botafogo nesta última quinta-feira. É o técnico Fernando Diniz mudando. Tem também o próprio Robert Renan, que pode, ao invés do Carlos Cuesta, fazer a dupla de zaga ao lado do Lucas Freitas. Foi um treino importante para o Diniz definir o time que vai a campo contra a equipe do Ceará. Show? Deixa a sua opinião nos comentários. Mais informações, é claro, eu, Lucas, vou trazer a você amanhã pela parte da manhã com o Acorda Vascão. Inclusive, só para falar sobre o Lucas Piton, ele que realizou exames médicos, né? Inicialmente foi se informado que não havia nenhuma lesão confirmada, mas as últimas informações, inclusive dada pelo jornalista Vene Casagrande, é que ele sofreu uma lesão na panturrilha e por isso deve desfalcar o Vasco pelas próximas 2 semanas. Com isso, Vitor Luiz e Leandrinho seguem como essas opções para a lateral esquerda, mas diante da boa atuação até do Puma na última quinta contra o Botafogo, a grande chance é que ele comece como titular amanhã contra a equipe do Ceará. Show, vascaíno! Vamos embora então prosseguir com esse vídeo, fechar aqui com vocês um segundo bloco muito agitado, cheio de grandes surpresas, inclusive, porque tivemos ontem acontecendo no canal do Charla Podcast aqui do YouTube, uma entrevista do vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal. Ele trouxe novidades importantes sobre o futuro do Vascão. Acima de tudo, o dirigente afirmou que o processo de venda da SAF segue em curso. A informação que de fato mais surpreende positivamente o torcedor vascaíno. De acordo com o Felipe Carregal, as conversas avançaram para hoje uma fase de quantificação e troca de informações, o que significa que os detalhes financeiros e estruturais desse possível acordo com o novo investidor estão sendo analisados com profundidade. Hoje, quem vem tocando essas trocas, né, junto ao novo investidor é a empresa G5 Partners, contratada pelo próprio Vasco da Gama para fazer essa mediação entre Vasco e o futuro investidor. Inclusive, o próprio Carregal confirma que, apesar desse avanço bem significativo, ainda não há uma proposta oficial na mesa, pelo menos nesse primeiro momento. No entanto, garantiu que sim, volto a repetir, existe um investidor interessado e em contato constante com o clube, demonstrando muita disposição para chegar a um entendimento. Em relação às palavras de Felipe Carregal, eu trago a vocês agora, nesse sábado, palavras que pegam qualquer torcedor vascaíno de surpresa. A venda do Vasco, amigo, por incrível que pareça, nos bastidores, está avançando. Em algum momento se disse que tinha algum investidor adiantado? Mais avançado, né? Eu falei isso lá atrás. Mas às vezes continua. Não, em negociação. Continua avançado. Não, continua. Mas assim, é um processo, né? Não é da noite pro dia, mas assim, estamos avançando bem. Sim. E é isso. Assim, o presidente nunca comunicou o contrário. E o Pedrinho jamais faria isso com ninguém, muito menos com a torcida do Vasco. De falar uma coisa, defender uma coisa publicamente e por trás fazer outra. E assim, esse investidor teria que ser um investidor estrangeiro, necessariamente, ou não? A gente está observando o processo de SAF do Fluminense ao longo da semana. Sim, eu particularmente defendo assim, um investidor de fato estratégico. Não só eu não defendo um investidor financeiro para botar dinheiro, para tentar aumentar o ativo e depois passar para frente e o clube ficar passando de mão em mão. Assim, a gente busca um investidor estratégico, alguém que de fato venha para somar e potencializar e construir. É isso. E sem apego ao controle. Em relação a isso, o investidor, por exemplo, que adquiriu o Vasco, isso é uma dúvida que eu tenho.
Tem esse passivo com o nome da empresa ACAP, né? 777, barra ACAP. ACAP ali tem essa situação. Juridicamente, ele vai adquirir o Vasco e vai negociar também com essa empresa ou não é necessário? Como é que funciona olha, esse trâmite e se isso dificulta ou não? Para mim, o melhor cenário, sim, seria um acordo. E vamos lá, assim, acho que eu escutei em algum lugar falando, a relação é muito difícil. Cara, assim, como em todo processo, as partes estão brigando, mas os advogados conversam. Assim, tem uma interlocução. Estamos trabalhando para isso, assim, de forma muito... Assim, cara, porque aí, vamos lá, eu acho isso... Eu entendo Cara, eu entendo a aflição do torcedor. Cara, a torcida do Vasco é sofrida. Cara, eu super entendo. Eu também sou. Eu me coloco no mesmo lugar, só que aqui eu tenho que fazer um papel de torcedor e gestor, eu tenho que, né, tentar baixar um pouco a adrenalina, a ansiedade, porque, porra, eu estou o gestor nesse momento. Então, mas, cara, eu super entendo, super. Mas, cara, o Pedrinho, ele vem falando isso de forma reiterada. Eu estou falando isso aqui novamente, sempre falei. As pessoas aí, eu também acho que tem um pouco da política. Eu estou sentado aqui mentindo, sem parar. Desde do ano passado, o Pedrinho vai dar uma declaração. O Pedrinho termina aqui, eu ligo pro Pedrinho, menti mais uma vez, não queremos vender. Porra, não faz sentido isso, entendeu? Se tivesse alguma intenção, a gente não ficaria comunicando isso. Que a gente está fazendo isso, cara. A gente contratou a G5. Sim, é porque a galera especialista fala assim, nisso. Não, eles estão falando que Só querem vender, mas vamos querem lá. assumir o controle, né? Enfim, sim. O controle foi consequência do que a gente teve que fazer. Tô dizendo que é dito, assim, mas, assim, bom pra... assumir o controle foi uma consequência do movimento que a gente foi obrigado a fazer por conta de um acionista que esfacelou. Assim, é um castelo de carta ali que desabou. Então, a gente foi obrigado a fazer o movimento. Agora, tirei o cara. Vem cá, você entra aqui, vem cá. Cara, não é assim. Até porque a gente optou por entrar num processo de reestruturação no RJ. E entre a gente aqui, o investidor, ele vai esperar o desfecho da RJ. O que teve de verdade? Amigo vascaíno, que surpresa, né? E só para te deixar muito bem claro dessa informação, Felipe Carregal, que é, no caso, né, o vice-presidente jurídico do nosso Vascão. Carregal reforça, acima de tudo, que é um processo muito complexo e que exige, acima de tudo, também bastante cautela, mas reiterou que a negociação segue viva com este interessado em investir na SAF Cruz Maltina. Lucas, qual é o nome? O próprio Felipe Carregal deixou muito bem claro que prefere não revelar o nome desse possível investidor nesse momento, mas as conversas acontecem. E é importante lembrar também, recentemente tivemos ninguém mais, ninguém menos do que Evangelos Marinax, né? O grego, multibilionário, magnata, que chegou a flertar com o Vasco da Gama, flertou também com o São Paulo e hoje está quase parando aí na SAF do Botafogo. E o Felipe Carregal, amigo vascaíno, confirmou, cara, nessa entrevista ao Charla Podcast, que sim, o Marinax chegou a avançar nas conversas pelo nosso Vascão. Se liga só em detalhes importantes aí que o vice-presidente jurídico do Vasco trouxe com relação a Evangelos. O Marinax chegou a conversar com o Vasco ou foi só mídia especulando? Não, chegou a conversar. Antes do Marinax, existiu alguma coisa Mas eu sempre falei assim, conversou, mas eu entendo, é a minha opinião, que teve uma especulaçãozinha ali do São Paulo, até dele ali, ele estava ali, ele já estava negociando com o São Paulo quando olhou pra gente. Então, assim, então teve ali entendeu? Acho que não andou também lá no São Paulo. Nem e agora ele está sendo especulado no Botafogo de novo. Acho que. Então, sócio, assim, técnico e tal. Teve sondagem, assim, normal, cara. Normal. Todo dia tem. Antes do Marinax, o que teve de verdade e se teve alguma verdade em relação quando a Crefisa ia desembarcar no Palmeiras, em algum momento foi uma possibilidade? Sabendo que ela vai desembarcar no Palmeiras? Especulação. Tô perguntando aqui situações que pairavam entre os torcedores do Vasco mesmo, né? Sim, mas é normal num ambiente desse de tensão, de ansiedade. Cara, se você jogar uma coisa ali, vai lamber. Entendeu? Você joga uma informação ali, cara, no dia seguinte já tá sendo reproduzido em todos os canais que você possa imaginar. Sem o nosso controle. Sem ter dado tempo da gente desmentir. Sem ter dado tempo da gente desmentir. Que a galera não tem muita noção. Meu amigo vascaíno, é surpresa atrás de surpresa, né? O Vascão avançando por uma venda, semifinal da Copa do Brasil. E a grande pergunta que fica é:
O Vasco tendo um novo investidor, qual será a postura do presidente Pedrinho? Que é alguém que gosta automaticamente do futebol e teria, sim, um interesse, isso é inegável, estar ali perto. Eu não estou falando de estar comandando, mas estar perto, utilizando de toda a sua experiência para ajudar a esse novo investidor a tocar o futebol do Vasco. Será que essa postura é passada para esse novo investidor? Será que o Vasco vem deixando isso muito bem claro para esse novo investidor? Será que a diretoria hoje, Cruz Maltina, utiliza isso para encontrar o futuro comprador? Tudo isso Felipe Carregal também trouxe com detalhes na entrevista e, é claro, eu trago aqui. Porque eu imagino, assim, não sei se chegam dois investidores, por exemplo, numa conversa avançada, pode ser? Os nossos advisors... Troca de documentos, intenções. Como é que funciona? Isso não passa pela gente ali da diretoria. A gente tem advisors especialistas nisso, contratados justamente para tocar esse processo de M&A. É assim que funciona, não é a gente ali direto, entendeu? Quem são esses advisors do Vasco hoje? A gente tem a G5 pela parte financeira e o Mudrovic pela parte jurídica. Então, assim, eles trabalham juntos para colocar, para fazer esse trabalho inicial de escutar, conversar, começar a trocar informação. Isso não passa pela gente, tá? De identificação. Mas assim mesmo que tem que ser. Isso tem que ser um processo feito por especialistas. De identificação no início de quem são os potenciais investidores. Exatamente. Mundo. Tem identificação de potenciais investidores. É mão dupla. A gente identifica alguns, também é contactado por outros, entendeu? Essa é a construção. E aí, quando se torna algo avançado, em que pé está essa situação, assim? Tá na fase ali de análise ainda, de quantificação, assim, não tem a proposta famosa, proposta assinada, vinculante, contrato não tem ainda. Mas isso é normal, a gente tá... a previsão é que se tem a Assembleia de Credores, que é o ápice do processo de recuperação, outubro, novembro. Essa é a previsão. Então, isso seria necessário, até o próprio investidor, todo mundo vai esperar para saber o que vai sair dali. Ninguém vai chegar antes. Ninguém vai chegar antes disso. Essa Assembleia de Credores é dentro da RJ, É dentro da RJ, é a Assembleia que se reúne todo mundo lá presencial e que se discute lá os termos do acordo para fechar o plano de recuperação, para aprovar o plano de recuperação. Isso é quase certo, essa aprovação? Olha, a gente está trabalhando muito para isso. Acho que tem tudo. A RJ está sendo conduzida de forma muito, muito, muito transparente, muito profissional. E, assim, a gente tem convicção de que esse acordo vai ser atingido. O grupo de... Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Acima de tudo, eu agradeço ao podcast do Charla por ceder as imagens aqui ao canal do Gigante Vasco, né? Uma tarde aí surpreendente, cara. Surpresas nos treinos do CT Moacir Barbosa com novidade para essa partida de amanhã, surpresa com essa nova venda e eu quero saber a sua opinião. Você é favorável a uma venda do Vasco? Coloque aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre isso. Você é a favor do Pedrinho seguir tocando futebol ou de um novo investidor chegar e colocar grana no nosso Cruz Maltino? Coloque aí embaixo porque o Lucas vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o último vídeo desse sábado que teve apenas 2 conteúdos e amanhã eu volto nesse domingão para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!